Convidá-los a lermos a Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Hoje estaremos falando sobre André, o apóstolo das pequenas coisas. Vamos ver tudo o contrário que vimos na semana passada, né? Pedro totalmente diferente. Hoje André não tem nada a ver com Pedro, apesar de serem irmãos consanguíneos, irmãos de sangue, mas totalmente diferente. E aí, isso é que está o segredo, né? Do apostolado que Jesus formou. Glória seja dada ao nome de Jesus. João capítulo 1, versos 40 a 42. André, o apóstolo das pequenas coisas. Todos os irmãos encontraram? Amém? Nos diz assim o texto: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Amém, meus queridos? Senhor amado e querido, estamos neste momento, Senhor, reunidos aqui na Tua presença, para mais um estudo desta série, os 12 apóstolos de Jesus. O Senhor tem nos abençoado muito com esses estudos, a introdução que fizemos aqui há 15 dias atrás, a semana passada quando estudamos sobre a vida de Pedro, e queremos que o Senhor nos abençoe nesta noite, pois vamos aprender muito com a vida de André. Ó Deus, nós te louvamos pela vida dos teus filhos que aqui estão, da tua igreja aqui presente e reunida para a glória do teu santo nome. Meu Deus, nos ajuda em tudo, Pai Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento, meus irmãos. Hoje vamos estudar sobre André, o apóstolo das pequenas coisas. Sabemos que André, ele foi o primeiro de todos os discípulos a ser chamado. Este homem teve um privilégio muito grande, um privilégio extraordinário, até maior do que Pedro, porque Pedro foi encaminhado por ele a Jesus. Então André, ele foi um dos primeiros que teve assim um encontro com Jesus, um dos primeiros discípulos a ser chamado. Ele era irmão de Pedro, como já sabemos, e eles moravam em uma vila chamada Betsaida, ou como alguns pronunciam, Betsaída, mas eu creio que a pronúncia mais correta é Betsaida mesmo. Era uma vilazinha ao norte do Mar da Galileia, uma vila muito pequena, e eles nasceram ali, foram criados ali, e depois de um certo tempo, eles mudaram-se para Cafarnaum, e juntos tocavam um comércio de pesca, porque eles eram pescadores. Então eles saíram de Betsaida, uma pequena vila, e foram morar em Cafarnaum, uma cidade maior, uma cidade que oferecia mais recursos, maior qualidade de vida, e eles foram para Cafarnaum. E Cafarnaum é uma cidade muito conhecida na Bíblia, porque Cafarnaum foi assim o quartel-general onde Jesus instalou as suas atividades ministeriais. Então Jesus morou em Cafarnaum por um tempo, e em Cafarnaum Jesus realizou muitos milagres, e sempre Jesus saía de Cafarnaum para pregar em outros lugares, mas ele voltava para esta cidade, porque era uma cidade que oferecia maiores recursos, não
diria eu, recursos financeiros apenas, mas era uma cidade metrópole e que tinha rotas para você sair para outros lugares, como a cidade de Vitória da Conquista, né, que é uma cidade metropolitana, e vem pessoas de vários lugares para Vitória da Conquista. Assim era a cidade de Cafarnaum. Então, Pedro e André, eles eram irmãos de João e Tiago, desde a infância. Esses quatro, eles eram quase que inseparáveis. Pedro, André, Tiago e João. Porque eles nasceram em Betsaida e foram criados desde a infância naquele lugar. E depois que eles se tornaram discípulos e posteriormente apóstolos de Jesus, eles ficaram cada vez mais íntimos, e sempre a gente vê na Bíblia esses quatro sempre juntos e sempre próximos. Apesar que André, ele não tinha assim uma proximidade como Pedro, Tiago e João. Porque Pedro, Tiago e João, eles faziam parte dos mais íntimos de Jesus. Eles estiveram em momentos que nenhum dos outros puderam estar. Mas em seguida aparece André, como parte desses quatro que quase que não se separavam. Então esses quatro, eles eram inseparáveis, porém André é o que menos aparece. As Escrituras não nos relatam muita coisa a seu respeito. A Escritura fala muito pouco a respeito de André. De Pedro a gente vê muitas passagens, muitas referências, porque Pedro, nós vimos na semana passada que ele era assim, muito sanguíneo e de um temperamento muito extrovertido, e ele por si só, ele já era reluzente. Onde Pedro chegava, a festa chegava com ele. Já André, por ser mais introvertido, ele não gostava muito de se aparecer. Ele ficava mais nos bastidores. Por isso a Bíblia não fala muito a respeito dele. Nós vamos encontrar aí 12 referências no Novo Testamento falando sobre André. E dessas 12, nós temos aí umas 8 a 9 que apenas é mencionado o nome dele e não fala que ele estava envolvido em alguma atividade. Nós temos praticamente 3 referências que falam que André esteve envolvido com alguma atividade, que é essa aqui de João, capítulo 1, que fala da conversão dele, ele sendo um seguidor de Jesus. Lá no capítulo 6 de João, nós encontramos, por ocasião da Páscoa, aquela grande multiplicação de pães e peixes que teve. Ali André teve um momento de interferência, porque foi ele que descobriu aquele rapaz. E lá no capítulo 12 de João, nós vemos André conduzindo aqueles gregos que queriam ver e conhecer a Jesus. Esses são os 3 episódios marcantes na vida de André. Os demais são citações apenas, porque André era diferente de Pedro. Pedro aparece mais porque ele perguntava mais, ele queria saber mais, nem que ele dava com a cabeça na parede de vez em quando e pagava um preço muito grande pelas intercessões que ele fazia, mas ele aparece mais na fita. Já André, ele era mais assim, recatado e não gostava muito de se aparecer. Fazia parte do temperamento dele. Então o nome de André aparece apenas 12 vezes no Novo Testamento. André viveu sua vida à sombra de seu irmão mais conhecido. Interessante que foi André que levou Pedro a conhecer a Jesus. Mas depois que Pedro conheceu a Jesus, André passou a ocupar um lugar à sombra de Pedro. E nós vamos estar mostrando algumas lições a respeito disto. Foi André quem levou Pedro a Cristo, e ele exercia seu ministério nos bastidores. Ele gostava de prestar atenção no que estava acontecendo
nos bastidores para ele poder entrar em ação. Não tem pessoas que são assim, que não gostam de estar na frente? Se você der um microfone, é perigoso ele desmaiar, porque ele não gosta, não é do perfil dele. Assim era André. Ele era esse tipo de homem, ele não era o pregador de multidões. André não procurava ser o centro das atenções. Apesar de ser irmão de Pedro, possuía estilo de liderança completamente diferente dele. O nome André significa varonil. Interessante, né? Que o nome André não é nem hebraico, nem aramaico. É um nome de origem grega, porque naquela época a Galileia não era tão rigorosa quanto a Judéia. A Judéia era mais ortodoxa. Ela não saía da linha de Moisés. Mas a Galileia, como era mais distante, e eles tinham ali acesso a várias culturas, então os pais não levavam muito a sério quando colocavam o nome nos filhos. Eles colocavam até nomes gregos, como o caso de André, que não era nem hebraico, nem aramaico, era um nome grego. E o significado do nome André significa varonil. Era um homem ousado, decidido e ponderado, apesar de ficar na dele. Mas ele era um homem ousado. Nós vamos ver em algumas citações que a Bíblia faz que ele era um homem ousado, era um homem decidido, era um homem ponderado. Foi discípulo de João Batista antes de encontrar-se com Jesus. Interessante que André, apesar de ser um homem dos bastidores, de não gostar de se aparecer, mas era um homem que tinha uma sede muito grande de Deus. Porque antes dele conhecer Jesus, ele já era seguidor de João Batista. E quem foi João Batista? Foi o grande profeta que viveu no deserto da Judéia como um eremita, como um ermitão, um homem isolado, um homem que ele saiu da normalidade da sociedade da época, porque ele vestia uma roupa diferente de todo mundo, uma roupa de pelo de camelos, ele comia uma comida diferente de todo mundo, a comida dele era gafanhotos e mel, e ele vivia lá no deserto, até que chegou o momento dele se apresentar. Aí ele se apresentou, porque ele era o precursor de Cristo, ele veio para abrir caminho para a chegada do Messias. Então André, juntamente com João, que foi o João evangelista, que escreveu o evangelho que leva o seu nome, as 3 cartas e também o livro do Apocalipse, que era irmão de Tiago, esse João estava lá junto com André, às margens do Rio Jordão, e João Batista, ele estava pregando o arrependimento de pecados e estava batizando. E João Batista cresceu tanto que as autoridades judaicas ficaram preocupadas e mandaram uma comissão de sacerdotes e levitas para perguntar a João se ele era o Cristo, se ele era o Messias. E esse povo foi lá saber dele, ele disse: não, eu não sou o Messias. Então você é Elias? Ele disse: eu também não sou Elias. Então você é um profeta? Ele disse: eu também não sou profeta. E quem é você? Porque você está batizando. Quem foi que deu essa autoridade para você batizar? Então nós queremos saber quem é você. E ele respondeu com uma citação do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. E ali João já tinha discípulos. E André e João eram discípulos de João Batista. E João Batista sempre falava de Jesus. Ele dizia: olha, vai chegar um aí que é mais poderoso do que eu, ele é um homem muito importante, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele está chegando, ele vai aparecer. E Deus já falou comigo, que quando eu batizar essa pessoa, o Espírito Santo vai descer sobre ele, é aí que eu vou descobrir quem ele é. E Jesus chegou, foi batizado por João, o Espírito Santo desceu, e João ficou sabendo que Jesus era o Messias. E ali Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E André e João, ouvindo falar tão bem a respeito de Jesus, não deu outra. No outro dia, depois do batismo, quando João encontrou com Jesus, João Batista, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí André e João disseram: nós vamos seguir, porque se ele é o Messias, nós precisamos seguir a ele. E ali eles seguiram o mestre. Eram 4 horas da tarde naquele dia, mas eles passaram ainda aquele período com Jesus, descobriram aonde Jesus estava, e teve conversas maravilhosas com Jesus. E quando André voltou para Cafarnaum, a primeira coisa que ele fez foi encontrar com seu irmão Pedro, que era mais novo do que ele, e disse: Pedro, eu tenho uma notícia boa para falar com você. Nós encontramos o Messias. O Messias já está entre nós e eu quero apresentar você a ele. Louvado seja o nome de Jesus. Então, esse André, apesar de não ser um homem das multidões, um homem que, como Pedro, estava sempre na dianteira, mas ele tinha qualidades extraordinárias, porque ele gostava de conduzir as pessoas a Jesus. Que qualidade gloriosa! Essa qualidade, louvado seja o nome do Senhor. Então, foi discípulo de João Batista antes de se encontrar com Jesus. E o encontro pessoal de André com Jesus ocorreu no dia depois do batismo de Jesus. André e João tornaram-se os primeiros discípulos de Jesus. Mais tarde foi chamado para o ministério junto com Pedro, Tiago e João. Então aí começa, irmãos, as atividades ligadas a este homem chamado André. Irmão de Pedro, nascido em uma vilazinha chamada Betsaida, era pescador junto com Pedro, com Tiago e com João. Eles tinham uma empresa de pesca. E esse homem, André, era um homem sedento pelas coisas de Deus, porque antes da chegada do Messias, ele já estava sendo discípulo do maior profeta que já esteve nessa terra, que foi João Batista. E de tanto João Batista falar bem de Jesus, quando ele conheceu a Jesus, ele quis logo ser um discípulo de Jesus. Então foi o primeiro discípulo de Jesus junto com João. Que coisa maravilhosa, quando nós temos referenciais, quando nós temos pessoas que são pessoas de Deus, pessoas que ao invés de difamarem, de falarem mal, falam bem, porque é tudo mais fácil. Glória a Deus. De tanto João Batista, o profeta, falar bem de Jesus, quando André e João conheceram a Jesus, eles disseram: não, nós precisamos seguir esse homem, porque esse homem, ele é maravilhoso mesmo. João já nos falou a respeito dele. Fale bem, meu querido irmão, das pessoas. Fale bem. Aponte Jesus para as pessoas, porque a sua vida vai ser uma vida vitoriosa, como foi também a vida de André. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos entrar no primeiro assunto que eu quero, depois dessa introdução, meditar com os irmãos a respeito de André. André enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Essa lição aqui é magnífica. Essa lição é extraordinária. Principalmente no mundo de hoje que nós vivemos, onde o individualismo e o egoísmo, às vezes, nos tira de ter qualidades como essa que André teve. André enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Que lição extraordinária. André apreciava plenamente o valor de uma única pessoa. Este é o homem do estudo dessa noite. Ele apreciava o valor de uma única pessoa. Hoje o mundo está tão diferente, não é? Onde as pessoas não querem perder tempo com uma única pessoa. Querem mais, onde tem muita gente, onde tem uma multidão, onde tem um ginásio de esporte cheio. Mas André, ele
enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Era conhecido por levar indivíduos e não multidões a Jesus. Diferente de Pedro. Pedro era pregador de multidões. Lembra da primeira pregação de Pedro, depois do Pentecostes? Quantas almas se converteram naquele dia? 3.000 almas. Então Pedro era o pregador de multidões. E Deus chama pessoas para pregar para multidões. Não tem nada errado nisto. Nós temos aí grandes homens de Deus que são pregadores de multidões. Como Billy Graham, como Jim Swagger, o exemplo que a irmã está citando ali. Aqui no Brasil nós temos pregadores de multidões, né? Então não há nada de errado nisto. Mas André, o perfil dele era um perfil diferenciado, e um perfil que está cada vez mais em extinção, né? Porque as pessoas querem, né, ser estrelas, né, aparecer, então tem que ter gente. André, o perfil dele era diferenciado. Quase toda vez que o vemos nos evangelhos, ele está levando alguém a Jesus. A primeira pessoa que ele levou a Jesus foi seu irmão Pedro. Olha aí a prova dos 9. Quando ele encontrou com o Messias, a primeira pessoa que ele falou de Jesus foi o seu irmão Pedro. E ele sabia quem era Pedro. Ele sabia que Pedro ia passar na frente dele. Porque ele era irmão, ele sabia que Pedro, como discípulo de Jesus, ia deixar ele para trás, porque o perfil dele era um perfil mais pacato. Mas aqui revela uma das qualidades do caráter de André. Ele não se preocupava com multidões, ele não se preocupava com holofotes, ele não se preocupava em se aparecer, porque ele sabia a chamada que ele tinha. A chamada dele não era para multidões, a chamada dele era para um evangelismo pessoal. E dentro da igreja nós temos pessoas assim, que trabalham nos bastidores, a exemplo de André, que não gostam de microfones, que não gostam de estar na frente, mas são pessoas essenciais dentro da obra de Deus, porque estão ligadas em algum assunto dentro da igreja e prontas para ajudar e prontas para auxiliar. A igreja precisa de Pedro, mas a igreja também precisa de André. Já pensou se a igreja fosse toda formada por Pedro? Já pensou se a igreja fosse toda formada por André? Olha aí a sabedoria de Jesus ao escolher os seus apóstolos. Por isso que ele passou a noite inteira orando. Porque ele queria compor um colegiado de homens, não homens perfeitos, não homens sábios, inteligentes, que fossem do sinédrio, que fossem sacerdotes, levitas, que fossem filósofos, nada disso. Mas ele queria homens diferentes uns dos outros, para que o ministério dele fosse composto e fosse um ministério bem-sucedido e vitorioso. Então, dentro da igreja há lugar para todos. Há lugar para os Pedros e há lugar também para os Andrés. Aleluia! Foi André que levou o rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes até o Senhor. João capítulo 6. Quando houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava em uma região montanhosa, e ele foi para aquele lugar justamente para descansar um pouco. Mas era difícil Jesus descansar, porque o povo descobria onde ele estava. E o povo descobria e ia passando um para o outro. E dizia: olha, Jesus está ali no monte próximo a Cafarnaum, vamos todos para lá. Eles descobriam onde Jesus estava e de repente aglomeravam uma grande multidão. Nesse dia mesmo aqui tinham no mínimo 15.000 pessoas, porque na contagem aqui nós temos 5.000 homens.
Se esses homens tivessem levado as esposas, vai para 10 mil. Se tivesse levado pelo menos um filho, vai para 15 mil. Então, no mínimo, 15 mil pessoas estavam lá, atrás de Jesus, para ouvir aquilo que Jesus falava. Nesse momento aqui, o ministério de Jesus estava em crescente, estava vertiginoso. E quando entardeceu, aí Jesus chamou Filipe, que foi um dos apóstolos, nós vamos falar inclusive sobre ele aqui, e disse: Filipe, providencia aí comida para o povo. Aí Filipe disse: mas como dar comida para uma multidão dessa, Senhor? 200 denários não são suficientes. Um denário corresponde a um dia de um trabalhador. Significa aí 8 meses de trabalho. Não era suficiente para dar comida àquela multidão de gente. Mas aí é que entra o trabalho dos bastidores, né? André, como relações públicas, ele estava no meio da multidão e ele descobriu um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E ele pegou aquele rapaz e levou até a presença de Jesus. E quando ele chegou lá, ele disse: olha, Senhor, eu sei que isso aqui não dá para praticamente nada, mas é tudo que nós temos, e eu conversei com esse rapaz, ele está pronto para dar aquilo que ele tem. André foi o canal do milagre naquele dia. O homem dos bastidores. Mas ele descobria as pessoas, e ele tinha uma facilidade muito grande de conduzir aquelas pessoas até a presença de Jesus. Esse era o trabalho que ele gostava de fazer. Não tem pessoas que gostam de fazer esse trabalho? Gostam de fazer esse trabalho, se sente bem em fazer esse trabalho. Ele não quer se aparecer, mas ele está ali observando as coisas, vendo como é que está acontecendo, para no momento certo ele entrar em ação e o milagre acontecer e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia! E Jesus, pegando aqueles pães, aqueles peixes, Jesus fez uma oração e mandou os discípulos distribuírem aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, e as pessoas foram pegando e o pão foi multiplicando. Resultado, sobraram 12 cestos cheios, né? E o milagre foi tão grande que cada apóstolo pegou um cesto e levou para casa, né? Para comemorar a grande vitória. Mas foi André o homem-chave para que aquele milagre acontecesse, porque foi ele que descobriu aquele rapaz. Nenhum outro apóstolo de Jesus que estava ali descobriu aquele rapaz. E Pedro nunca ia descobrir. Porque Pedro, o negócio dele era 8 ou 80. E mesmo que ele encontrasse aquele rapaz no meio da multidão, ele dizia: você já está descartado, porque isso aqui não dá para nada. Esse era o temperamento de Pedro. Ele ia levar aquele menino até Jesus aonde? Não ia nunca. Ele jamais faria uma coisa dessa, porque quando ele olhasse para aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos, ele dizia: olha, rapaz, esconde esse negócio aí, porque esse negócio vai dar briga aqui no meio desse povo. Você fica... Já André pegou o menino, falou: Senhor, é pouco, mas é tudo que tem. Então, cada pessoa tem um perfil. Não fique triste, meu irmão, se você não é um Pedro. Se alegre em ser um André, porque o André, ele é necessário dentro da igreja, ele é necessário dentro da obra. E Deus, ele usa os Andrés também para glorificar o nome dele. E naquele dia, milagre aconteceu para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Quantas pessoas queriam ser Pedro, né? E quantas pessoas não queriam ser André. André também foi responsável em conduzir alguns gregos que desejavam ver a Jesus. Então, André era assim. Já por ocasião da Páscoa, na véspera da morte de Jesus, Jerusalém estava abarrotada de pessoas, porque a Páscoa era a maior festa que era comemorada
pelos israelitas. E os estudiosos dizem que na época da Páscoa, a população de Jerusalém subia 5 vezes mais. 5 vezes mais. Então, naquela época, era gente de todo lado. Vinha gente de longe, de todos os lugares, porque eles queriam participar da Páscoa. E aquela Páscoa foi a Páscoa que Jesus foi crucificado. E de repente aparecem uns gregos lá no meio de tanta gente. E os gregos, eles queriam conhecer a Jesus, eles queriam ver a Jesus. Era o sonho deles, era tudo que eles queriam. E eles conversaram lá com Filipe, e disseram que queriam ver a Jesus, conhecer a Jesus. E Filipe, como não era assim, com o dom de André, ele disse: rapaz, eu já sei quem é que gosta de fazer isso aqui. Esse negócio é André, porque é ele que gosta de levar a gente para conhecer Jesus, para ver Jesus. E olha que André, ele já era discípulo de João Batista antes da conversão, se converteu ao Senhor Jesus. 1 ano depois aconteceu aquele milagre da multiplicação dos pães. E agora, 3 anos depois da sua conversão, na Páscoa da morte de Jesus, ele está ali fazendo o mesmo trabalho que ele sempre gostou de fazer. Aí quando Filipe conversou com ele, João 12, ele disse: pois não, então vamos nós, Filipe, vamos levar esses gregos lá para conhecer o mestre. Aí pegaram aqueles gregos, levaram até a presença de Jesus, e aqueles homens, naquele dia, conheceu a pessoa mais importante da face da terra, encaminhada por um dos seus apóstolos, chamado André. Então André, ele via nas pessoas um valor muito grande, conduzia aquelas pessoas até a presença de Jesus. Era o que ele gostava de fazer. Ele fez isto. Tanto André como Pedro tinham um coração missionário, mas seus métodos eram completamente diferentes. Pedro era um missionário das multidões. André era um missionário de poucas pessoas. Mas todos dois tinham o coração missionário. E André recebe os créditos de Pedro, porque se ele não tivesse levado Pedro para conhecer Jesus e para aceitar Jesus, não teria acontecido o que aconteceu, de milhares de pessoas terem conhecido Jesus através de Pedro. Mas André leva os créditos. Então, quando você leva uma única pessoa para conhecer a Jesus, e aquela pessoa se desenvolve e se torna um missionário, como aconteceu com Pedro, você também leva os créditos, meu irmão. Você leva os créditos. Eu estava lendo sobre a história daquele evangelista norte-americano, o Moody, que eu creio que muitos irmãos conhecem a respeito da história de Moody. Ele era sapateiro antes de aceitar a Jesus. Ele trabalhava numa loja que vendia sapatos. E um dia chegou um crente lá, chamado Kimball, e aquele crente, ele tinha esse mesmo dom de André. Ele gostava de falar de Jesus de forma individual. E ele passou na frente da loja com aquele desejo de evangelizar Moody. E passou uma vez, passou a segunda vez, depois ele teve coragem, entrou lá. Diz que quando ele entrou, o Moody estava embalando uns sapatos para colocar na prateleira, e ele entrou e falou de Jesus para aquele homem. Moody foi um dos grandes evangelistas dos Estados Unidos e também na Inglaterra, nos meados do século XIX. Ganhou milhares de almas. Será que aquele irmão que evangelizou ele, que ganhou ele para Jesus, também não leva os créditos? É claro que leva. Então, meu querido, se você tem essa chamada, se você tem esse dom, se qualifique cada vez mais, porque Deus precisa de você para esta obra. Talvez você não seja como Pedro, um pregador de multidões, mas você é um André, que prega individualmente e que Deus faz obras maravilhosas. André gostava de ministrar face a face.
Outra qualidade de André. André enxergava o valor das dádivas insignificantes. Aquilo que para outras pessoas não tinha muito significado, nas mãos de André, era algo valioso. Era algo valioso. André apreciava o valor das pequenas coisas. Foi André que falou ao rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, para que fosse levado à presença de Jesus. Porque ele enxergava o valor das dádivas insignificantes. Aquilo que para muita gente não tinha nenhum valor, nas mãos de André virava ouro. Glória a Deus. Como a obra de Deus precisa de pessoas com essas qualidades de André. Aleluia! Como a obra de Deus precisa. Então, se você não é um pregador de multidões, mas você gosta de fazer esse trabalho individualmente, não fique triste não, meu querido, porque Deus também precisa desse trabalho para que o nome dele seja glorificado e para que a obra de Deus cresça e prospere cada vez mais. André identificou a única fonte de comida disponível e certificou-se de que Jesus soubesse dela. Ele queria levar o rapaz até a presença de Jesus. Ele fez de tudo. André sabia que nenhuma dádiva é insignificante nas mãos de Jesus. Ele sabia que nas mãos de Jesus aquilo ali multiplicava. Aquilo ali crescia, aquilo ali tinha valor. Glória a Deus. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e não vemos valor nenhum. Mas para Deus, irmãos, uma única alma tem um grande valor, porque custou o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. André preparou o caminho para o milagre. Porque se não fosse André que levasse aquele rapaz até a presença de Jesus, talvez o povo teria voltado com fome. Aí os irmãos podem falar assim, pastor, mas Jesus não depende de pães e de peixes para fazer milagres. Sim, Jesus não depende. Jesus podia fazer comida ali sem ter pão e sem peixe, sem ter nada, porque Jesus é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso. Mas nós estamos falando aqui dessa qualidade desse homem, de pegar uma pequena coisa, colocar nas mãos de Jesus, porque ele sabia que Jesus tem poder para multiplicar. Coloque, meu querido, pequenas coisas nas mãos de Jesus, e você vai ver essas coisas se tornarem grandes, porque Jesus é o Todo-Poderoso, e Ele faz milagres, Ele opera maravilhas. Talvez você olhe para a sua vida e diz, mas eu não tenho condição nenhuma. Eu não tenho como avançar mais, não tenho como crescer mais, eu sou limitado. Mas se você se colocar nas mãos de Jesus, você vai ver o que Jesus irá fazer na sua vida, meu querido irmão. Porque Jesus é especialista em pegar coisas pequenas, coisas que não são, e fazer delas coisas grandes e maravilhosas e poderosas. Aqui mesmo na frente dos irmãos está um exemplo de um homem que não valia nada. E até hoje não valho nada. Mas nas mãos de Jesus eu posso fazer alguma coisa para a glória e honra do nome dele. Então você também pode. Aleluia, você também pode. Se coloque nas mãos de Deus e Deus vai te usar. Deus vai fazer de você um instrumento maravilhoso para a honra e glória do nome dele. Jesus toma as dádivas sacrificiais insignificantes de pessoas que contribuem fielmente e as multiplica de modo a realizar coisas monumentais, porque Jesus é especialista nisto. E por último, André enxergava o valor do serviço imperceptível. Aquele serviço que ninguém percebe, que ninguém valoriza. André, ele enxergava esse tipo de serviço e via a importância desse serviço para Deus. Alguns só querem participar da banda se tocar o bumbo. O bumbo é aquele instrumento da boca grande, né, Valdo? É aquele? Aqui no Brasil chama como? Tumba? Tuba. É tuba. Então, alguns só querem participar da banda se tocar o tuba, né? Que é aquele que tem a bocona, que é visto de longe, né? Ou então aquele violão grandão,
Nada contra quem toca o violão grandão, porque precisa também de ser tocado, né? Mas é uma questão de lógica aqui no momento, para a gente entender o segredo das pequenas coisas, né? Então André, ele não almejava a honra. Ele não estava preocupado em se aparecer, ele não estava preocupado em alguém chegar e falar, André é o cara. Não, ele não estava atrás disso, porque tem gente, irmão, que adoece, né? Se ele não conseguir ser o cara, ele fica doente. Se ele não conseguir ser notado, ser percebido, ser destacado como uma estrela, né? Ele adoece. Se o pastor não der oportunidade para ele, no dia que ele manda o bilhete, ele volta para casa desviado. É porque o negócio dele é se aparecer, é brilhar, é ser estrela. André não preocupava com esse tipo de coisa. Ele agia nos bastidores. Ele não estava atrás dos holofotes, mas ele agia nos bastidores e fazia um trabalho extraordinário. André é o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio, nos lugares humildes. Essa lição precisamos aprender com André. André jamais pregou para multidões ou fundou igrejas. André nunca pregou para uma grande multidão. A Bíblia não fala que André fundou uma igreja. O negócio dele era levar pessoas a Cristo. E não era multidões não, era 1, 2, 3, 4. Esse era o trabalho que ele gostava de fazer. Ele nunca escreveu uma epístola. Tem na Bíblia a epístola de Santo André? Não tem. De Pedro você vai encontrar 2. De Mateus você vai encontrar 1. De Paulo você vai encontrar 13. E se Hebreus foi escrita por ele, 14. Mais da metade do Novo Testamento. Mas André não escreveu uma única epístola. Era o homem dos bastidores, era o homem das pequenas coisas. Não é mencionado no livro de Atos nem nas epístolas. A Bíblia não relata o que aconteceu com André depois do Pentecostes. A Bíblia não fala mais nada sobre André. Diz a tradição que ele levou o evangelho para o norte. E o historiador Eusébio, historiador da igreja na antiguidade, diz que André chegou até o leste europeu. Segundo a história, ele pregou na Rússia e na Escócia. Depois do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele partiu para a Rússia, para a Escócia, e lá ele foi pregar o evangelho da forma como ele sempre pregou. Acabou sendo crucificado na Acaia, na região sul da Grécia, próxima a Atenas. Eu disse para os irmãos aqui que o único apóstolo que não foi crucificado e que não morreu assim de forma como os outros morreram foi João. João evangelista. Mas, segundo os estudiosos, ele ainda foi jogado em um tacho de óleo fervente. Só que Deus operou um milagre que ele saiu ileso desse tacho de óleo. E olha que óleo, a queimadura é de 5º ou 6º grau em diante, não é nem terceiro, né? E ele conseguiu escapar daquele tacho de óleo fervente. Foi jogado na ilha de Patmos, onde ficavam os piores criminosos, o refúgio da sociedade. E ele foi lá, e lá Deus deu a revelação do livro de Apocalipse para ele. Ele escreveu o livro do Apocalipse, pastoreou a igreja em Éfeso e morreu com 94 anos de idade de morte natural. Mas todos os outros apóstolos, exceto Judas que se enforcou, todos os demais morreram através de perseguição. Pedro foi crucificado em uma cruz, e como eu disse para os irmãos, na hora da crucificação, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como Cristo foi. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E André também foi crucificado. E a cruz de André era uma espécie de X, diferente da de Pedro e da de Jesus, era uma espécie de X. Por isso que se fala cruz de Santo André, porque era uma espécie de X. E amarraram ele naquela cruz. E os irmãos sabem que quando craveja as mãos e craveja os pés, a pessoa morre mais rápido. Jesus, às 3 horas da tarde, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, ele entregou o seu espírito ao Pai, porque ele perdeu sangue.
E a pessoa perdendo sangue, ele morre mais rápido. André, ele foi amarrado, então ele não perdeu sangue, ele ficou ali de cabeça para baixo. E diz a história que ele ficou 2 dias pendurado naquela cruz, amarrado. E toda pessoa que passava ali na frente dele, ele pregava e falava do amor de Jesus para aquelas pessoas. Você pode perguntar, pastor, mas isso está na Bíblia? Não está, irmãos. Mas nos livros da história da igreja, nós vamos encontrar esses relatos. Nós encontramos esses relatos. Então, conforme a maioria dos relatos, ele ficou pendurado na cruz durante 2 dias, exortando aqueles que passavam por ele a buscarem a salvação em Cristo. Aí eu pergunto para os irmãos, André foi desprezado? Não. Por quê? Porque ele foi privilegiado. Mas em que, pastor, que André foi privilegiado? Ele foi o primeiro a ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus. Um homem desse foi privilegiado ou não foi? Às margens do Rio Jordão, João Batista batizando, e ele ali ao lado de João o evangelista, e eles dois ouviram ali, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é um privilégio muito grande. Esse privilégio também Maria Madalena teve, foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Então tem pessoas, irmãos, que são privilegiadas por Deus. E André foi um dos tais. Ele foi privilegiado por Deus. Foi o primeiro. Foi o primeiro que ouviu falar que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele foi o primeiro discípulo a seguir a Cristo. Pedro não cresceu, não chegou aonde chegou, mas foi André que pregou Jesus para ele. André foi o primeiro. Olha que privilégio desse homem. Isso aqui nós temos grandes lições. Os primeiros serão os últimos. Os primeiros serão os derradeiros, conforme diz a Bíblia. André foi o primeiro. Quer dizer, naquele colegiado de Cristo, ele podia, né? Ele podia reivindicar isso aí. E falar, não, quem conheceu Cristo fui eu fui o primeiro. Então eu tenho que ser o líder. Você, Pedrão, você é meu irmão de sangue, mas você fica na sua. Porque eu fui o primeiro, você não vai achar que você é o bambambam aqui, que você não é não. André não estava atrás de nada disso, meus irmãos. Não estava atrás de nada disto. Foi parte do círculo mais íntimo e que teve mais acesso a Cristo. Depois de Pedro, Tiago e João, vem o nome de André. Seu nome será gravado junto com o nome dos outros apóstolos nas fundações da Nova Jerusalém. Aleluia! Olha que privilégio maravilhoso. Porque a Nova Jerusalém, irmãos, ela vai ter 12 portas. E cada porta vai ser escrito o nome de um apóstolo. E o nome de André vai aparecer numa porta daquela lá. O nome de Pedro vai aparecer numa porta daquela. Oh, que privilégio maravilhoso! Era um homem de bastidores, era um homem que não queria estar na dianteira, mas nem por isso ele perde de receber as bênçãos e os milagres de Deus na sua vida. Glória a Deus! Fez o que mais gostou, levar pessoas a Cristo. Graças a Deus por pessoas como André. São essas pessoas que trabalham em silêncio, dão ofertas sacrificiais para as maiores realizações para o Senhor. Não recebem muito reconhecimento, mas não é isso que buscam. O legado de André é o valor dado às pequenas coisas. É o apóstolo das pequenas coisas. Um homem que gostava de conduzir pessoas a Cristo. E aí nós ficamos com essa palavra de Paulo, em 1 Coríntios 1, 27 a 29. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. Meu irmão, que Deus possa ter falado ao seu coração essa noite, usando a vida deste apóstolo das pequenas coisas. Aleluia. Que lições extraordinárias nós recebemos através da vida deste homem chamado André. Aleluia. Uma vida extraordinária para Deus. E eu tenho certeza que essa noite aqui nós temos muitos Andrés aqui,
aleluia, chamados por Deus para fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso.